Olá, queridos e queridas do Evangelho da Noite, seguidores que estão assistindo esse culto, vão assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa a hora, estarão sendo assistidos pela egrégora do Evangelho da Noite, uma vez que estejam acompanhando, de mente e coração, essas palavras, esses ensinamentos, esse caminho mental que vamos percorrer agora. Então é uma grande saudação, porque hoje é o primeiro culto do Evangelho da Noite do ano de 2024. Então hoje é o dia 4 de janeiro de 2024, primeira quinta-feira do ano. E nós vamos então iniciar o nosso culto lendo essa página aqui de ambientação, que é do livro Vinha de Luz, e é a lição 176, cujo nome é O Caminho. Eu sou o caminho. Jesus em João, capítulo 14, versículo 6. Vamos lá. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia, como tantas para a salvação da alma, das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas, ouve-se uma ou outra pregação que auxilie a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres, dobram-se os joelhos por alguns minutos e guardam-se a intervenção e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, à maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo, em todos os momentos da vida, é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas, que lhes intensifique o serviço e o transporte, são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançar a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Graças a Deus. Graças a Deus,
Graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Agradecemos todo o ano que se fechou de 2023. Agradecemos desde o último culto, essa semana que se passou, desde o último culto até agora. Agradecemos a esse sublime convite e agradecemos também ao fato de podermos estar aqui atendendo a esse agradável convite. Senhor, abençoa essa hora que passaremos juntos, ao longo da qual, desses minutos, não chega a ser nenhuma hora, né? Ao longo dos quais nós vamos ter contato com essas esferas mais superiores das falanges espirituais maiores, que trarão até nós esse rio de vibrações elevadíssimas que há de inundar as nossas mentes, os nossos corações, os nossos corpos, os nossos lares, físicos e espirituais. Que há de envolver essas pessoas que caminham conosco na senda, os vizinhos, os parentes, familiares, amigos, as pessoas do ambiente de trabalho, que todos possam ser envolvidos na paz e no amor do Senhor. Misericórdia divina, Jesus, envolve-nos, abraça-nos e conduz-nos. Jesus Cristo, esteja conosco nessa noite, de forma que possamos, em sintonizando com as vibrações altíssimas, reharmonizar as nossas próprias, sanitizar os nossos lares, mentes e corações, os nossos templos, que são os nossos corpos, de forma a melhor servir a esse Espírito Santo, de forma a sermos o Espírito Santo na Terra e de levarmos essas vibrações nos ambientes nos quais circulamos, físicas e espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Então, só nos resta pedir a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje e pedir sua presença, suas bênçãos, falando do lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje, primeiro dia, primeiro culto do ano de 2024, nós vamos ver, a gente está começando o capítulo 5 de Lucas, né? Estamos estudando o Evangelho de Lucas, então estamos seguindo progressivamente o Evangelho de Lucas. Então, se você for para cultos para trás, vocês vão ter os primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Se vocês pegarem um culto bem lá atrás, aí vocês vão estar no Evangelho de Mateus, né? De Marcos. E a gente começou em fevereiro de 2021, no finalzinho do Evangelho de Mateus. Então já fizemos o Marcos todo e já estamos aqui no Lucas. E hoje começando o capítulo 5, versículos de 1 a 11, tá? Que o Pastorino separou em dois temas principais. Deixa eu corrigir aqui uma coisa.
os versículos de 1 a 3 no barco de Pedro. É que eu anoto aqui, peraí, eu não tinha reparado. Então, os versículos, capítulo 11, versículos 1 a 3, no barco de Pedro. Versículos 4 a 11, a pescaria inesperada. Tá vendo? Como é que Jesus tem até uma pescaria inesperada? E o Lucas, ele narra assim, só o Lucas narra essas duas passagens, tá? Apertado pela multidão que ouvia a palavra de Deus, estava Jesus em pé junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à terra. Mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se no barco, dali ensinava a multidão. Essa é a passagem, o barco de Pedro. Agora vamos, pescaria inesperada, versículos 4 a 11. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai vossas redes para a pesca. E respondendo, disse Simão, entre aspas, Mestre, tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Porém, sobre tua palavra, lançarei as redes. Fecha aspas. Feito isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes rompiam-se. Acenaram aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de ameaçarem afundar. Tá vendo como é que é? Vendo isso, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem errado. E a admiração à vista da grande pescaria que havia feito o invadiu e a todos que estavam com ele, como igualmente a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temais, de hora em diante serás pescador de homens. E levados os barcos para a terra, deixando tudo, seguiram-no. Não é impressionante? Eu acho. Vamos botar aqui um pouquinho mais para baixo aqui. Eu acho impressionante. Essas, tomadas de decisão. Então a gente tem que lembrar que estamos no capítulo 5. Então Lucas vem narrando o início do ministério de Jesus. Tá? Ele narra muitas passagens que os outros não narram. Principalmente esses 2 evangelhos, o de Lucas e de João, já são evangelhos da maturidade, foram escritos já mais avançado no 1º século do cristianismo. Se você contar o início do cristianismo a partir do início da pregação de Jesus, ou mesmo do aviso do anjo a Maria.
Mas, no aviso do anjo a Maria, não do anjo vir avisar. Foi antes do Cristo nascer. Aí o Cristo nasce, se apresenta ao templo com 12 anos, até ele começar o apostolado dele, né, a missão, passam-se 3 décadas, mais ou menos. Você sabe que todos esses números, essas datas são contestadas, né? É aproximadamente, tá? Mesmo o nascimento de Jesus, como ano zero da nossa civilização judaico-cristã ocidental, mesmo o nascimento, ou talvez até principalmente o nascimento, ele vai dar uma variação boa, de forma que eu já encontrei até o nascimento de Cristo como sendo o ano 5 AC. Jesus nascendo no ano 5 AC, sendo que AC é antes de Cristo. Então, Jesus nascendo antes dele mesmo existir, né, da era começar. Isso acontece porque eram vários calendários, né, eram e são, os calendários continuam existindo, né? E esse que a gente adota esse calendário gregoriano, né, que foi adotado no século IV. Então, apresenta pequenas diferenças em relação aos outros, né? Os outros calendários. E o próprio calendário judeu são outros meses. Começa ali na primavera do hemisfério norte, né? Começa em abril, né? Os meses têm outros nomes, têm outras durações. E aí a gente está vendo que é uma narrativa segundo Lucas, dos primeiros anos de apostolado de Jesus. Nem chega a anos. Então ele já começou, você vê que a narrativa começa com ele pregando nas sinagogas, né? E aí os escribas, fariseus, sumos sacerdotes e sacerdotes começaram a tomar ciência que tinha uma pessoa pregando em nome de Deus, dizendo filho de Deus, né? Supostamente essa pessoa, essa pessoa, filho de Deus, ele era esperado há mais de 1.400 anos, que é o Velho Testamento todo, lá desde Abraão, pai Abraão, Moisés, né? E eles deveriam estar felizes, né? Que agora então chegou. Mas eles não estão reconhecendo esse sujeito como o Filho de Deus. Então ele começou a pregar nas sinagogas, mas você vê que ele já foi escorraçado de tal forma que ele já está na periferia. Então o que a gente está vendo aí? Ele está pregando na beira do lago de Genezaré, que é uma coisa tradicional judia, judaica. O Jesus, a Maria e o José eram muito bons judeus, seguiam as tradições, claro, até agora que Jesus vai começar a colocar a boa nova que quebra com as tradições no sentido de, principalmente, de chamar a atenção que religião é você seguir alguma coisa ético-moralmente, não fazer procedimentos externos, né? Dar a volta no templo, fazer oração em voz alta na porta do templo, com a cara suja de cinza para dizer que está sofrendo, dar lá o óbolo, dar a contribuição, jogando as moedinhas no gasofilácio para fazer bastante barulho, dizendo, olha quanto dinheiro que eu estou dando, né? Ficar observando o sábado, não pode fazer nada, aí a pessoa fica parada lá no sábado, na verdade era para ir para a sinagoga, aí a pessoa vai lá para a sinagoga.
para ver os outros, tomar conta e ser visto, né? E aí Jesus já começa a fazer milagres sábado, então ele está começando a fazer os milagres agora, já fez dentro das sinagogas. Já expulsou até lá um espírito, né, obsessor lá do irmão. Aí agora ele está indo para as periferias. E ele está fazendo sucesso. O povo está, né, ouvindo ele. Até porque tem milagre. Então o pessoal vai lá atrás dele, em princípio procurando milagre. Ai, Jesus, olha só, ai, me cura aqui. Né? Coisas graves, como a pessoa que está obsedada, né? O cego, o surdo, o paralítico, até outras coisas que não tinha SUS e não tinha médico, né? O médico tinha até médico, mas os médicos ficavam no palácio que era para servir ao rei e aos seguidores lá, ao clero também, né? E aos súditos do rei, né? E também era a medicina que eu vou te contar, né? Sai de perto. Eu acho que era melhor a medicina do povão, que tinha lá os que dominavam as ervas, né? É melhor você se consultar com esse aí. Se bem o feiticeiro também sabia, né? Mexer com ervas. E aí ele já está sendo enxotado para a periferia, e depois vai aparecer lá em Atos dos Apóstolos que quando começa o cristianismo, que aí mesmo que não vai poder ser pregado dentro de sinagoga. Então já era costume, mesmo lá da época do judaísmo, que quando você não tinha um templo, você fazia as reuniões e a pregação junto a um corpo d'água, um rio, e aqui no caso é o Lago de Genezaré. Então, na verdade, já é uma coisa meio iniciática. Então, apertado pela multidão, então você vê, Jesus está vindo lá, ele está vindo de uma noite de curas, né? Quer dizer, aqui não é narrado dia a dia, mas de um momento lá de cura que ele ficou a noite toda. Vê aí no estudo passado. Ele ficou a noite toda curando. Que diz lá num versículo, já o dia já se punha, e as pessoas, até era sábado, né? As pessoas até começaram a poder, depois que o sol se põe, começou o dia de domingo, as pessoas começaram a trazer os doentes para ele curar, que aí não podia fazer isso durante sábado, porque era considerado fazer trabalho. E aí depois no outro versículo fala, já raiando o dia, aí que Jesus vai se isolar para fazer oração, já raiando o dia, passou a noite toda curando. Mas o povo, mesmo assim, não quer que ele vá embora, não. Até porque não tinha os modos de divulgação, eram bem precários, então era boca a boca. Então o cara vinha ali, se curava, aí quando ele voltava lá para a cidade dele, ele falava, o Jesus, né? Ele está lá na beira do lago curando. Aí as pessoas lá, os vizinhos, eu tenho aqui, olha, a vovó está com a... Vovó era raro naquela época. Minha mãe está com a espinhela caída, eu vou lá levar para ele curar, entendeu? Chama a dona Mariazinha ali, a dona Hanna, porque ela tá com uma unha encravada, né? Vamos levar. Então, por isso que apertado pela multidão, que ouvia a palavra de Deus, essa parte é dura, né? Ouvia porque não tinha jeito, né? Para ser curado tinha que ouvir a palavra de Deus. Estava Jesus em pé junto ao lago de Genezaré. Até uma questão, né? Junto do elemento água, que transmuta, né? Que fornece energia, que promove a transmutação de energias, e viu 2 barcos junto à terra. Mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes.
Então você vê como é que essa coisa funcionava. Ó, tinha o povo que estava lá, ouvindo o que Jesus tinha a falar. Tinha o povo trazendo gente para ele curar. E tinha os pescadores, que isso já é de manhã. Tinha os pescadores que passaram a noite toda pescando e estavam lá lavando rede. Ai, Jesus Cristo, eu sempre penso o seguinte, gente, eu lavei muita rede. Imagina, Jesus lá pregando coisas lindíssimas a caminho da salvação, né? Se você fizer o que ele veio trazer, né? A boa nova, você não ia incorrer em nenhuma ação que gerasse karma, que gerasse resgate. Ele veio trazer o caminho. Lembra da página de abertura? Eu sou o caminho. A página de abertura é outro livro, hein? Ele veio mostrar o caminho que se você percorrer esse caminho que ele fala, é um caminho ditoso e que você não vai gerar karma e não vai ficar subjugado a coisas assim desagradáveis que você depois tem que voltar para resgatar, entendeu? Então, para você ter uma ideia, eu sempre falo isso, Jesus estava lá pregando, mas a vida continuava. Tinha um povo lá atrás dele, mas a maioria estava criando cabra, entendeu? Quem é aquele ali, hein? Passava assim ao lado, via aquela multidão, quem é aquele lá? Aquele ali é o Salvador, diz que é o Filho de Deus, mas é Jesus, o filho do carpinteiro, entendeu? E aí, não, vamos lá, aí eu continuava para levar as cabras para vender lá no mercado, entendeu? A vida continua. Então, Jesus está lá pregando, mas e viu 2 barcos junto à terra, mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. E os pescadores em questão, no meio, tinha simplesmente Pedro, que aí o Lucas começa a identificar Simão. Primeiro ele fala Simão, depois é que ele fala Pedro. E só no caso de Lucas, só no capítulo 6 que ele vai dizer que foi Jesus que deu esse nome de Pedro, do Simão, o nome de Cefas, né? Que quer dizer Pedro, pedra. E aí, então tinha o Simão, Pedro, né? O André, irmão do Simão, Pedro, e simplesmente João, o apóstolo mais querido, que vai vir a ser o João Evangelista, com o irmão Tiago. Os dois são filhos de Salomé e Zebedeu. Salomé é prima de Jesus, prima de primeiro grau, que lá na tradição judaica era irmã. É um dos irmãos de Jesus. Salomé é a irmã. E o João, que vai vir a ser o João Evangelista, o apóstolo mais amado, que é mais ou menos 10 anos mais novo que Jesus, esse João, ele é filho de Zebedeu e da Salomé, ele é primo de segundo grau, tá, de Jesus. E o irmão dele, que é o Tiago, nesse caso aí é o Tiago maior, tá? Que de apóstolos, Jesus tem 2 Tiagos, o Tiago maior e o Tiago menor. O maior e menor não é pela altura, não, porque é para dizer que ele é mais velho. O maior é mais velho, o menor é mais novo. E aí, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, sentando-se no barco, dali ensinava a multidão. Então, ele se colocou no barco para ficar o povo ali na terra, né? E ele falando para o povo com distanciamento bom para todo mundo ouvir, né? Ele pediu para entrar no barco do Simão Pedro. Simão aqui no caso, Simão Pedro. Aí vem a pescaria inesperada, que é dos versículos 4 ao 11.
Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai vossas redes de pesca. Né? Fique assim ao largo do barco e lançai as suas redes de pesca. E respondendo, disse Simão: mestre, entre aspas, mestre, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porém, sob tua palavra, lançarei as redes. Mestre, você não entende nada de pesca. A gente pesca de noite. A gente ficou a noite toda pescando, não pescou nada. Não vai ser agora aqui na beira da água que a gente, de dia, com esse povo todo fazendo barulho, que espanta os peixes, né? O peixe não fica ali na beira. Não vai ser agora que vai ter peixe, né? Feito isto, apanharam grande quantidade de peixes e as redes rompiam-se. E acenaram aos companheiros que estavam no outro barco. É uma companhia de pesca, tá? Que é do pai de... Aqui fala que é do Simão, mas é a família do Simão Pedro com a família da Salomé e do Zebedeu. Quer ver só? Feito isso, acenaram aos companheiros que estavam no outro barco para virem a ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de ameaçar e afundar. Vendo isso, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus. Simão Pedro, sempre muito, dramático, lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem errado. Pode me abandonar, me deixar, porque eu sou um homem errado. Tipo, eu reconheço o meu erro, tá vendo? Fui duvidar da sua palavra. A admiração à vista da grande pescaria que havia feito o invadiu, e a todos os que estavam com ele. Os outros também ficaram, porque pensaram a mesma coisa que ele, mas não falaram, Era sempre assim, o Pedro é o que falava. E aí os outros também, mas não falaram nada. Como igualmente a Tiago e João, esses que eu estou falando, filhos de Zebedeu com a Salomé, que eram sócios de Simão, que eram sócios lá do pai até, do Simão. Era uma companhia de pesca. Disse Jesus a Simão: não temais, de agora em diante, serás pescador de homens. E levados os barcos para a terra, deixando tudo, seguiram-no. Deixando tudo, na verdade, deixou com os pais, Deixou com Zebedeu e o pai do André e do Simão Pedro, que tinha os outros pescadores contratados, tá? Vamos lembrar que essa altura Jesus estava morando na casa da sogra de Pedro, que na passagem passada, estudada no culto anterior, Jesus cura a sogra de Pedro. E Jesus estava hospedado lá na casa de Pedro, da casa da sogra do Pedro. Você vê que essa sogra é super legal, Porque o Pedro foi morar lá na casa dela. Pedro levou Jesus. Jesus vivia cercado de apóstolos. E a sogra, quando ficou boa, levantou e começou a fazer as coisas de casa. Foi servi-los, diz que foi servi-los. Então você vê que essa sogra é tudo de bom, assim, que se saiba, todo esse povo aí da família de Jesus, esse mais próximo, era tudo gente imantada, Mesmo José, que não era família direta, porque a não ser aqueles primos que levaram Jesus para atacar ele lá do penhasco, esses não. Esses não eram tão evoluídos, Mas os diretamente ligados eram.
Tanto é que depois, quando ele for crucificado, quem vai estar lá no pé da cruz é esse João aí, esse primo de segundo grau, a mãe dele, Salomé, Maria, mãe de Jesus, a Maria de Magdala, que é a única que não é da família, e a tia de Jesus, que é por parte do casada com o irmão do José. São as 5 pessoas que tem lá no pé da cruz. Então, era um bando de espíritos que não eram espíritos crísticos, mas na época eram os mais avançadinhos, mais elevados. Pelo menos desse grupo humano aí. É claro que tem todo o resto do planeta, tem aquele pessoal lá no Oriente, que a gente não sabia o que estavam fazendo, que também é muito evoluído, tá? Mas o que eles querem passar aí, a mensagem mística, é essa questão da, assim, segue o que eu estou falando, mesmo que a sua crença diária, empírica, diga outra coisa, que eles vão ter que quebrar um monte de amarras do Velho Testamento, da velha religião, para poder seguir em frente. Então ele está mostrando aí, com essa experiência dos peixes, que segue o que eu estou falando, porque é a verdade mesmo, né? Do Pai, né? Entenderam? Então ele está mostrando que é para começar a quebrar essas amarras mesmo com a questão empírica, né? Comprovada, mas eu sei que vai dar isso. Mas se o Senhor mandou, é melhor você seguir, tá? Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico, para que nós possamos fazer uma limpeza geral, tá? Então a gente vai deitar relaxadamente e seguir esses mantras, mentalmente relaxados. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Graças a Deus. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subservientes, proteção, forças para manter a vigilância maior e disposição para realizar
a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, ao nosso patrono São Francisco de Assis, à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias protetores e anjos da guarda. Queremos agradecer a oportunidade que tivemos de estar esses minutos embebidos na força maravilhosa das egrégoras mais altas, das vibrações mais sutis, e dessa forma termos podido patrocinar a higienização dos nossos lares físicos e espirituais, das nossas mentes, nossos corações, dos nossos templos, que são os nossos corpos. A higienização, a reharmonização e reenergização. Que a luz do Cristo possa banhar os nossos caminhos, a senda pela qual andamos e todos aqueles que caminham conosco na senda. Que nós possamos, Senhor, enquanto reunião, grupo do Evangelho da Noite, mandar um quanto de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada. Mandar, Senhor, um quanto de luz para todos esses líderes espirituais que conduzem rebanhos, que conduzem religiões, que conduzem grupos mentalmente e dentro da fé, da espiritualidade. Abençoa ainda, Senhor, todos esses homens que estão na liderança material, né? Políticos, prefeitos, governadores, presidentes de grandes conglomerados, empresas de atuação mundial. Senhor Jesus, envolve a todos, que nós possamos mandar um quanto de luz para toda essa transição planetária. Jesus, agora nós vamos fazer 30 segundos de silêncio para podermos colocar nossas demandas, pedir por aquelas pessoas que nós conhecemos, e encarnadas e desencarnadas, e colocar as nossas próprias demandas. Nosso Senhor Jesus Cristo, dá-nos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Que tenhamos todos um bom ano de 2024, uma boa semana, na paz do Cristo.